Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus, não é? Mais um dia na sua presença, pelas bênçãos recebidas. A Ele a honra e a glória para sempre. Marcos, capítulo 8. Versículo 34. Vamos ficar em pé. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que a tua graça esteja sobre nós e teu Espírito nos leve a bom termo na ministração da tua palavra, Senhor, porque dependentes somos totalmente de ti. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Com certeza você já ouviu muitas pregações e muitos comentários sobre esse texto na palavra do Senhor. Mas eu não queria tratar com você sobre o que ele é na visão do homem, esse texto. Mas eu quero tratar com você como esse texto é na visão de Deus, se é que ele me dê graça para isso, não é? É muita ousadia eu falar para a igreja na visão de Deus, não é? Antes eu quero ler um texto aqui, abra comigo em Colossenses capítulo 2. Capítulo 2. Não, capítulo 2, Colossenses, diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Agora, qual é a luta de Paulo? No capítulo 2, no versículo 2 ele diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Olha só que interessante. Eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. É assim que eu quero olhar para esse texto que eu li para vocês. Esse texto, segundo o entendimento dele, olhando para Cristo, mistério de Deus, Cristo. Então, voltemos ao texto. Esse texto, ele está narrado também no livro de Mateus. Ele está no capítulo 16 de Mateus, e a narrativa dele é idêntica a Marcos. Você não precisa procurar, você vai lá, você vai ver. E ele também está em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Com alguma variaçãozinha de versículos.
Mas o que eu queria dizer é que tanto em Mateus, como em Marcos e como em Lucas, o contexto é o mesmo. O contexto dessas palavras de Jesus está no fato do encontro que ele tem com Pedro. Com Pedro. E no contexto de que ele diz: importa que o Filho do Homem seja morto e depois de 3 dias ressuscite. Esse é o contexto. Antes de Jesus falar sobre o que é ser discípulo dele. E Pedro se levanta para dizer: de maneira nenhuma nós iremos permitir que isso aconteça na sua vida. E Jesus diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque não entendes, olha, entendes as coisas de Deus. Não entendes as coisas de Deus. Então, eu peço para que o Espírito Santo me dê entendimento das coisas de Deus, para que eu não me veja como o próprio apóstolo Pedro, que momentos antes tinha dito a Jesus, na sua célebre pergunta a Pedro: o que dizem vocês que eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas logo em seguida, ele não entendeu o que ele tinha dito. E Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás. Nós precisamos de um bom entendimento de Cristo, para que o Espírito Santo não veja em nós o espírito de Satanás agindo na nossa mente, agindo no nosso coração, nos tornando, mesmo crentes e membros de igreja, inimigos de Cristo. Porque se nós não entendermos Cristo, nós poderemos ser chamados também de Satanás. O que é a raiz da palavra Satanás? É adversário. E há um clamor no apóstolo Paulo, quando ele olha para as igrejas, e ele fala dessas pessoas que nunca conseguem entender Cristo, e por não entender Cristo, não conseguem se associar a Ele, e viver a vida que Ele prega. E ele fala isso olhando para a igreja. Para a igreja. Eu digo chorando, que esses tais são inimigos da cruz de Cristo. Não está falando para o mundo, está falando para pessoas que não têm entendimento de Cristo, embora estejam associadas a algum tipo de atividade dentro da igreja. Então, o entendimento da palavra, o discernimento da palavra, é aquilo que nós precisamos buscar com mais intensidade na presença do Senhor. Para que nós, como cantamos aqui no primeiro hino, sejamos de fato amigos de Deus. Amigos de Deus. Então vamos lá. Esse contexto de que eu falei para vocês, ele tem origem na questão de que Pedro pensa assim: não, você não vai morrer. Não, nós te queremos vivos. Nós te queremos vivo. Senhor, você não vai morrer, e nós estamos aqui para defendê-lo. Esse é o contexto. Mas para o que Cristo veio? Para morrer.
Ele não veio para ficar vivo. Ele veio para morrer. Então eu preciso desse entendimento. Cristo veio para morrer. Morrer pelos pecadores. Morrer para que os homens sejam salvos. Morrer para que os homens sejam libertos dos seus pecados. Então Pedro, ele precisa começar a entender este fundamento da palavra. Cristo morreu. Ele só falou este versículo porque, pasmem, irmãos, aquele que é o caminho, a verdade e a vida se deixou possuir pela morte. A morte o apanhou. Graças a Deus que ela não teve poder para prendê-lo. Porque como as próprias Escrituras dizem, e nós testificamos, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas por um momento a morte o deteve. Então vamos entender sobre a ótica de Cristo. Sobre o entendimento de Cristo, o mandamento disposto à igreja. Vamos entender sobre a ótica de Cristo o que é negar-se a si mesmo e o que é tomar a cada dia a sua cruz e seguir Jesus. Para isso, você vai comigo no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Acharam, irmãos? Se você perceber, eu nem estou olhando, se você perceber que alguém não tem Bíblia, ofereça a sua para ele, pega do outro. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Interessante que quando você lê o texto sobre o verdadeiro discipulado, né? Aquele que quiser vir até mim, a si mesmo, não é assim que começa o texto? E olha o que Paulo está falando sobre Jesus, a si mesmo. A si mesmo. O conceito é o mesmo. A palavra é a mesma. Então nós vamos começar a entender o que é negar-se a si mesmo, olhando para o que Cristo fez com Ele mesmo. O que Cristo fez por nossas vidas. Como Ele trabalhou por nós. Porque dá a impressão que Deus não entende esta nossa natureza carnal e fica pedindo coisas, às vezes até um tanto que absurdas. Será que Deus não percebe que eu tenho uma vida para viver? Que eu tenho sonhos a conquistar? Que eu tenho projetos a alcançar? Como é que esse Deus olha para mim, ele tem a coragem de ver, negue-se a si mesmo? Então eu preciso entender sobre a ótica de Cristo. Porque nós estamos reunidos aqui neste lugar, e a Igreja de Cristo vai se reunir em vários lugares hoje, porque Ele primeiro
se negou a si mesmo. Não é? Ele não fala sem autoridade. Ele tem autoridade para dar esse mandamento a nós. Porque ele, a si mesmo, se negou. Você consegue entender isso? Ele se negou. Eu sou maior do que Jesus? Esta é a pergunta. Você é maior do que Jesus? Você é maior que Jesus, Rodrigo? Você é, Vanessa? Você é, Carol? Carol não, Tamara, desculpa, viu, Tamara? Você é, Tamara? Quem aqui é maior do que Jesus? Você é, Adilson? Nem com essa cabecinha branca aí. Não é não? Ora, ninguém é maior do que Jesus. Mas os homens andam como se fossem maiores e melhores do que Jesus. Eles querem estar com Jesus sem seguir as suas pisadas. Você é maior do que Jesus, Rosana? Não. Não há ninguém aqui. Então ele tem autoridade para dizer: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Porque eu me neguei. Eu me esvaziei de mim. Então o negar-se a si mesmo, olhando para a ótica de Cristo, é esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar-se. Então você vai aqui no texto e diz: a si mesmo se esvaziou. E o que ele fez no seu esvaziamento? Ele se fez servo. Preste atenção. Negue-se a si mesmo. Esvazie-se de ti mesmo. Esvazie-se de tudo que é teu. Seja meu servo. Me sirva. Isso me traz uma grande lição para o meu discipulado cristão. Jamais serei um servo do Senhor se eu não me esvaziar de mim. Se eu não perder. Se eu não subjugar a minha vontade. Esvaziar-se de si mesmo significa fazer não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Capítulo 6 de Isaías, quando ele ouve os serafins voando, e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche a terra e enche o céu. E ele diz: Senhor, estou perecendo, porque os meus olhos te contemplaram, e saiu um anjo com uma tenaz viva, e veio até mim e tocou os meus lábios, porque os meus lábios eram impuros, e o lábio do meu povo era impuro também. Ele ouviu o Senhor dizer: a quem enviaremos? Já estava determinado. Cristo é o enviado. Mas para ele vir, ele tinha que se esvaziar. Deixou o esplendor da sua glória. Deixou de ser Deus. Se tornou servo. A quem enviaremos? O apóstolo Jesus.
Há diferença entre discípulos e apóstolos. Ele está falando com os discípulos que se tornaram apóstolos, porque a raiz da palavra apóstolo significa enviado. Enviado com uma missão. E o discípulo é o que aprende. O discípulo é o que recebe o ensino do apóstolo. Então, quando Jesus chamou os discípulos de apóstolo, ele estava dizendo: agora que eu vos ensinei, eu os torno apóstolos enviados para repartir com o mundo o poder da graça de Deus. Mas Jesus se esvazia para vir. Aonde Jesus nasceu, irmão? Num berço esplêndido de ouro? Foi, Welton? Em Valdir Bento? Jesus nasceu num palácio real? Aonde Jesus nasceu? Hein, Carol? Numa humilde manjedoura. A ideia de esvaziar-se de si mesmo significa se humilhar. Quando ele toma a forma de servo, ele se humilha ao estado humano. O que você pensa que é Jesus ser um homem? É um estado de humilhação para quem é Deus da glória. Sentir dores, sentir sede, sentir necessidades, sentir tristeza. Uma das passagens bíblicas que mostram o quanto ele se inteirou desta vida de homem foi na morte de Lázaro, que ele chorou por ver tanta tristeza em Marta e Maria e nos amigos de Lázaro. Mas aquele choro está embutido à miséria da humanidade. Os reflexos do pecado no coração do homem. Aquele choro é aquele choro de que eu não precisava estar aqui. Se o homem deliberadamente não escolhesse ser pecador. Ora, como que ele tem autoridade para dizer: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Porque você não é melhor do que eu. Você não é maior do que eu. E você não tem mais direitos do que eu. Esse processo de esvaziamento, não quis ser igual a Deus, tornou-se servo semelhante aos homens, reconhecido numa figura humana, a si mesmo se humilhou. E o último aspecto desse esvaziamento está na palavra mais difícil para o crente viver: obediência. Negar-se a si mesmo significa obedecer a Deus. Obedecer a Deus. As dificuldades que nós temos para obedecer àquele que nós não vemos são enormes, são muito grandes. Então Jesus chega diante das multidões e dos seus discípulos,
Vocês querem mesmo me seguir? Vocês querem mesmo estar comigo? Pedro, eu não quero que você seja um Satanás. Aprenda a esvaziar-se de si mesmo. Aprenda a humilhar-se a si mesmo. Aprenda a obedecer. Aprenda a ser humilde. Não queira ser mais do que você é. Existem pessoas que parecem que são deuses, irmãos. Que estão acima de tudo e de todos. Que são donas da razão e que são donas da verdade. Ora, queridos. Quem irá pagar o preço de entender Cristo no que Ele fez para salvar o homem pecador? Depois de tudo que Ele fez, depois de toda esta obra de poder que Ele fez, Ele me salva, Ele me livra, Ele me liberta. E eu me levanto e digo, agora eu vou viver minha vida. Fica aí. Agora eu vou fazer o que me dá na cabeça. Fica aí. É assim que os homens vivem. E uma grande parte da irmandade evangélica vive. Fica aí, Jesus, que eu tenho muito para viver, que eu tenho muito para fazer. E o mundo continua morrendo. Morrendo sem Cristo. Morrendo e caminhando a passos largos para o inferno. Não há como salvar o mundo inteiro pela pregação do Evangelho, se o crente não entender Cristo no seu esvaziamento e a si mesmo se negar. Porque ele terá muitas coisas para fazer. Vocês me entendem? Se eu não entendo que eu preciso me esvaziar, eu sempre vou ter muitas coisas para fazer. E eu, pelas muitas coisas que tenho para fazer, não vou fazer o que tem que se fazer. De fato e de verdade. Tende em vós. E quando Cristo trabalhou toda essa assertiva na sua vida, diz no versículo 9, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é o fim do esvaziamento de Cristo? Qual é o fim do alto flagelo de Cristo? Da auto-humilhação de Cristo? É para que nele, em Cristo, o mistério de Deus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Há um propósito, irmãos. Deus não pede o esvaziamento seu, o negar-se a si mesmo, para querer te cutucar, te irritar, para te tirar os seus direitos. Deus quer que através deste ato divino na tua vida,
todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Do Pai. Cristo se esvazia para que o Pai seja glorificado, e então eu me nego para que o Pai seja glorificado. Eu não me nego para receber qualquer tipo de recompensa. Eu não me nego a mim mesmo para receber um troféu de Deus, ou para dizer, olha que crente que eu sou. Eu simplesmente me nego, me esvazio, me humilho, me torno obediente, para que através de Cristo o nome do Pai seja glorificado, porque Cristo não fez absolutamente nada antes que o Pai fosse glorificado. A grande maioria dos nossos louvores não glorifica o Pai, irmãos. A maioria das nossas obras dentro da igreja, o que fazemos, você pode ter uma lista de 1000 folhas de boas obras. Elas só vão valer, nosso louvor só vai valer, nossa adoração só vai valer, se eu estiver vazio de si mesmo. Este é o coração do verdadeiro adorador. Você está vendo como nós precisamos de um bom entendimento de Cristo? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que estejam vazios de si mesmos, vazio das suas coisas. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz, aqui em Filipenses mesmo, você pode dar uma passada para mim, isso aqui. No capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Aleluias ao nome do Senhor Jesus. Você entendeu o que é se esvaziar segundo a ótica de Cristo? Ora, é se esvaziar como Ele se esvaziou. O outro contexto do texto, a outra verdade do texto está implícita também nas palavras de Jesus para Pedro. Convém que o Filho do Homem morra. Então ele tem autoridade para dizer, tome você também, cada dia, a sua cruz. O que é cruz na tua cabeça, irmãos? O que representa a cruz no teu entendimento? As pessoas ficam pensando assim, minha cruz é minha enfermidade, eu estou carregando essa cruz. Minha cruz é meu amigo, aquele amigo que não me compreende. A minha cruz é as minhas injustiças que eu estou vivendo. Senhor, não as aguento mais. O que você pensa de cruz? Essa cruz aqui não pense que eu vou dizer nenhuma heresia não, viu, irmão? É a cruz de Cristo.
Aonde que Cristo morreu? Na sua cruz. Morra na sua. Está implícito, morra para você mesmo. Você quer viver? Existe uma única vida para aquele que foi salvo em Cristo Jesus viver. E esta vida está além do rio. Esta vida está além da morte. Esta vida que vivemos aqui, ela precisa ser mortificada. Ela precisa ser cravada na cruz de Cristo. Tome cada dia a sua cruz. Então venha e me siga. Morto para você, morto para os seus desejos, morto para os seus sonhos, morto para as suas realizações, mas vivos para Deus. Essa é a ótica de Cristo pensar, irmãos. Porque é assim que Ele fez. E se Ele não tivesse feito isso por nós, quem nos daria a vida depois da morte? Quem nos garantiria a vida depois da morte? Quem poderia nos levantar do nosso túmulo, da nossa sepultura, da nossa mortandade? Para seguir a Cristo, nós precisamos de um bom entendimento de Cristo. Nós precisamos destrinchar as minúcias que estão ao redor da vida de Cristo. Enquanto ele saía da sala do pretório, e enquanto ele ia a fortes passos, levando sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados, com os açoites cortando as suas costas, com as injúrias, e com todos os homens o abandonando, ele estava morrendo na sua cruz, passo a passo, até chegar fora da cidade, no lugar chamado Caveira, para ali ser crucificado, e o homem fosse salvo por esta morte vergonhosa. Se alguém tem autoridade para dizer, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e morra a cada dia, este alguém é o Senhor da glória, porque antes de nós Ele o fez. Não pense, querido, em entrar na glória celestial, se esses princípios fundamentais não fizerem parte da sua vida como crente em Cristo Jesus, o Senhor. Uma coisa eu entendo, é que esse processo, ele é trabalhado pelo Espírito Santo, dia após dia em nossas vidas. E a minha esperança é que Ele te leve também a este bom entendimento, de esvaziar-se, de morrer a cada dia, e em tudo o nome do Pai glorificado no seu coração. Há também a ideia do choque que Deus quer causar no coração de quem está o ouvindo. E o choque é este: você acha mesmo
que você tem direito a viver a tua vida, depois de tudo que eu fiz por você? O que adianta você, a sua vida inteira, viver conforme a tua vontade e ganhar o mundo com isso? Qual será teu fim? O que restará para você? Do que te adiantará? Esse é o choque. Você ganhar o mundo todo e perder a sua alma, porque você nunca quis se esvaziar e morrer para você mesmo. Do que adiantará? Qual é o prêmio que tu irás conquistar? Do que terá valido toda a sua caminhada? Pois digo, você pode pela sua força e pelo teu poder, pelo teu carisma, pelas tuas habilidades, ganhar o mundo inteiro. Mas esvazie-se de si mesmo. Morra a cada dia. E o choque continua. Mas como eu vou ganhar o mundo sem me esvaziar, me esvaziando, não me esvaziando? Um choca com o outro. Oh, irmãos, é isso que eu entendo aqui na palavra. Você pode ter até um outro entendimento e caminhar por um outro entendimento. Mas para trabalhar a tua mente, a tua memória, você como homem, eu quero trazer a esta mensagem o exemplo de Abraão. Antes que o Tarcísio saia, mostra o seu filho para todo mundo aí, o Tarcísio. Está vendo? Imagina se Deus chegasse agora, me dá teu filho. Pode ir, onde você ir agora, Tarcísio? Pode ir. Pode ser o filho também. Né? Vamos entender o homem Abraão, entendendo Deus. Porque Abraão era sujeito a todas as coisas como nós. Tinha dúvidas como nós, trabalhava como nós. Saiu de um povo pagão como nós. Não conhecia o Deus vivo como nós. Passou a conhecê-lo e vivê-lo na sua intimidade. Eu sempre erro quando vou falar. Quem que foi chamado amigo de Deus? Quem foi, pastor? Abraão ou Moisés? Toda vez que eu vou falar, vocês sabem, podem me esclarecer? Quem foi Valdir Bento, chamado de amigo de Deus? Abraão ou Moisés? Foi Abraão? Foi Abraão. Chamado amigo de Deus. Quem é o amigo que se relaciona, que está junto, que entende Deus? Entende Deus. Aí o que Deus fala para o seu amigo? Qual era a maior preciosidade que Abraão tinha na sua vida? Hein, Rosana? Fala bem alto. Isaac. Isaac. Por que era a maior preciosidade dele? Fala aqui, Anderson. Filho da promessa. Filho da promessa. Então eu já queria que você soubesse. Qual é a tua maior preciosidade? Qual é? Deus chega para Abraão, seu amigo, e fala: Abraão, fala para mim o que Deus falou?
Fala bem alto, igreja. Fala bem alto. Dá-me. Você acha que Abraão não tremeu? Você acha que Abraão não sofreu? Você acha que Abraão não perdeu o sono? Como homem? Mas ele entendia o que era morrer por Cristo. Quando ele toma o passo de levar o seu filho para o sacrifício, ele entendeu o que é esvaziar-se de si mesmo. Esta mensagem, ela está de Gênesis a Apocalipse, direcionada para o Israel do Senhor. Esvaziem-se das suas preciosidades. Porque a tua preciosidade vai te levar à idolatria, a criar um Deus para você que não seja Yahvé, o Senhor. Havia uma grande possibilidade de Isaac ser um tipo de Deus na vida de Abraão. Você tem deuses por aí, irmãos? Você tem coisas que você jamais diz no seu coração, vou deixar, mesmo que Deus lhe peça? Tem aquela história do homem rico. Senhor, tudo tenho feito. Olha, ele era o cara mais santo da terra. Eu tenho seguido os teus mandamentos, eu tenho dado o meu dízimo, eu faço tudo. Jesus falou para ele o quê? Falta? Vai, vende tudo que tem, distribui com os pobres, esvazie-se do que você tem. Só que Abraão era amigo de Deus, e o jovem rico só tinha conhecimento de Deus. E só ter conhecimento de Deus não nos dá poder para se esvaziar de nós mesmos. Abraão pega, leva o seu filho para a morte, mas o escritor de Hebreus diz que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Atrás do meu esvaziamento, atrás da minha autodestruição humana, calma, irmãos, autodestruição humana, não espiritual, me entendam, não vão sair daqui dizendo que o pastor mandou eu me destruir. Existe algo maior, mais fantástico, mais admirável, inimaginável. Inimaginável. Nossos olhos estão vendados, o anjo está falando, Senhor, tira as vendas dos nossos olhos. Porque nós conseguimos ver a ótica de Deus no plano terreno. Nós conseguimos ver a glória do Senhor pelo plano terreno. Não é verdade isso. Então ele levou aquele menino, e aquele menino foi atrás. Pai, onde está o cordeiro? Nós não vamos sacrificar. Onde está o cordeiro? Deus proverá. Olha a fé daquele que se esvazia. Deus sempre vai me prover. Aleluia. Eu nunca vou perder, mesmo querendo perder, porque Deus me proverá. Aleluia. Fez o holocausto, pôs o menino em cima, pegou o cutelo. Ô, Abraão!
Não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes o meu nome. Autoesvaziamento, auto-humilhação, obediência, são para aqueles que aprenderam a temer o nome do Senhor e se tornaram profundos amigos de Deus. Profundos amigos de Deus. Por isso que aquele jovem foi embora. Porque ele tinha muita vida para viver nesta terra, ele tinha muita riqueza para viver nesta terra, ele tinha muitos projetos para viver nesta terra, ele tinha muitas coisas nesta terra. Oh, e sobre ele apenas uma lamentação de Jesus. Mas quanto a Abraão, de trás dos arbustos sai o quê? Um cordeiro. E aquele cordeiro, ele seta para o futuro. Ele é um protótipo de Cristo. Ele aponta para a cruz, aleluia. Que ele viria no alto momento da humanidade, na sublimidade dos tempos, na plenitude dos tempos. Aquele cordeiro seria de fato o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque ele se esvaziou. Ele se deixou morrer. E ele se deixou cravar na cruz do Calvário. Quem quer reinar com Cristo aqui? Levante a mão. Tenho uma ótima notícia para você. A Mara está esperando o chumbo grosso, né, Mara? Pelo que você fez, com essa cara que você falou aí. Mas isso é realmente uma ótima notícia, viu, Janaína? Talvez você não entenda agora, mas você vai entender. Viu, Paola? É uma ótima notícia para todos nós aqui. Quem quer reinar com Cristo? Você já sabe o que eu vou falar? Quem sabe o que eu vou falar? Levanta a mão. Fala, Rosana. Morra com ele. Ah, vou reinar com Cristo na glória. Morra com ele hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde o teu coração. Que Deus guarde os teus pensamentos. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e resplandeça sobre si o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor nos torne discípulos na acepção da palavra, nos torne filhos na acepção da palavra, mediante o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, agora e sempre. Amém. Um dia você vai glorificar a Deus porque a mensagem foi mais extensa hoje. Eu sei disso. Porque Deus fala com aqueles que Ele ama, com aqueles que Ele quer bem, para que as suas vidas sejam diante dEle um aroma suave. Obrigado, bom Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelos louvores cantados, por cada oração que o Teu povo te fez nesta manhã. Obrigado pela beleza da vida, dos fantásticos do seu caminhar. Obrigado porque em cada minúcia nós podemos ver o quanto nos amastes, o quanto nos queres bem. E nós nos dobramos diante da Tua presença para dizer: ajuda-nos, Senhor.
no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós sempre. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.